Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um podcast no ar. E no podcast de hoje, o assunto de hoje, o capítulo de hoje da nossa série é mansidão. Mansidão. Então vamos lá, né? Hoje eu vou falar bem manso, bem suave. Vamos lá, vamos abaixar mesmo. É incrivelmente apropriado que na Bíblia o Espírito Santo seja assim o símbolo simbolizado por uma pomba, né? E Jesus seja simbolizado por um cordeiro. E seus seguidores sejam chamados de ovelhas, né? São figuras o quê? Da mansidão. Agora eu me lembrei daquele povo que não é manso. As pessoas que são assim um pouco meio valentes, sabe? O Espírito Santo é simbolizado como a pomba. Jesus é simbolizado como o cordeiro. Só que ele, em vez de ser ovelhinhas do Senhor, eles são leõezinhos do Senhor. São ferozes, brabos, valentes. Não. Isso não é coisa para crente nascido de novo, né? Nascido de novo, nós nascidos de novo no Senhor, somos o quê? Ovelhas mansinhas, submissas. É uma prova assim que o cristão cheio do Espírito, ele manifesta o fruto da mansidão, que é o quê? A submissão. O crente cheio do Espírito que manifesta o fruto da mansidão, ele é o quê? Ele sempre é submisso e ele é útil para o seu Senhor, que é o seu pastor. A ovelhinha submissa, fiel a quem? Ao seu pastor. A mansidão, vamos dizer que seja um dos mais difíceis atributos do fruto do Espírito que a gente tem para definir. Por quê? Porque não é uma coisa assim externa, mas a mansidão está relacionada a uma atitude interior e não a ação exterior. E eu quero apresentar para vocês 3 ideias de mansidão como fruto do Espírito. A primeira dela é o quê? Ser submisso à vontade de Deus. Como eu falei no início, o fruto da mansidão é a submissão. Então a primeira coisa que demonstra que você é manso, não é você falar baixinho e devagar não, viu? A primeira coisa que mostra que você é manso, que o Espírito Santo produz em você mansidão, é que você é submisso à vontade de Deus. Isso aqui está bem relacionado com aquilo que Jesus falou em Mateus 11:29, que ele disse assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Aqui o próprio Jesus afirma que ele era manso e que ele era humilde. E essas são 2 características que alguém que está totalmente submisso à vontade de Deus. Então olha aí, pense comigo, se o próprio Jesus estava declarando que ele era manso e humilde, ele estava dizendo o quê? Que ele estava ali, mas ele era totalmente submisso à vontade do Pai, ó o exemplo de Jesus para nós. Outra ideia de mansidão está relacionada àquela pessoa que é capaz e está suscetível para aprender. É aquela pessoa capaz, recebe, que busca aprender. É aquela pessoa que ela não se acha o dono do saber, que não se acha o mais inteligente e por causa disso ele é orgulhoso demais para poder aprender mais alguma coisa. Essa característica da mansidão é relacionada a isso. Você é manso, você é humilde o suficiente para se submeter ao ensinamento, à orientação, ao conhecimento de outra pessoa. E a palavra do Senhor diz, em Tiago 1:21, o seguinte: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Uma das características do manso, ele é o quê? Ele é humilde para aprender. Ele reconhece que a outra pessoa sempre tem algo para lhe ensinar. Então você, quando começar a olhar assim para o lado e ver seus irmãos, você sempre veja considerando que essa pessoa que está aí ao seu lado tem algo para te ensinar e seja humilde para aprender. E muito interessante esse versículo que eu falei para vocês, que diz que recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a sua vida. Um conselho de uma pessoa experiente, um ensinamento de uma pessoa experiente pode salvar a sua vida, pode trazer mais vida abundante para você. Outra característica da mansidão é ser atencioso. Mansidão é o contrário, o oposto de grosseria. Então você
você que é manso, nascido de novo, que o Espírito Santo está produzindo mansidão na sua vida, você não pode ser uma pessoa grosseira. Ao contrário, você precisa ser o quê? Ser atencioso, ser calmo, ser moderado. E isso não significa que você é inferior ou que você é fraco, ou que você é covarde, nada a ver. E na Bíblia nós vemos características relacionadas com coragem, força, com determinação, e um dos exemplos desses temos Moisés, que era um homem manso, que ele era um homem paciente, só que nem por isso, por ele ser manso e humilde e paciente, quando chegava num momento difícil ele corria, não. Ele era manso, humilde e paciente, mas ele estava lá firme. Sempre que Moisés precisou agir, precisou tomar decisões difíceis, ele não correu. Ele foi o quê? Foi firme. Ele soube agir num momento de dificuldade. Então você, meu jovem que está me ouvindo, não é porque você corre de uma briga ou de uma conversa banal que você é um covarde. Não, você é um homem de Deus. E você, como homem de Deus manso e atencioso, você vai saber agir quando necessário, entendeu? Então, o nascido de novo manso, ele não é grosseiro, principalmente com relação a essas questões de briga, de conflitos, mas também no trato com o próximo. Tem pessoas que são extremamente grossas, desagradáveis, que não tratam o seu semelhante assim como o semelhante, né? Trata como se fosse melhor do que o outro. E o manso não, ele trata o próximo assim da melhor maneira, da forma mais agradável. Então você, crente, jovem crente, precisa disso, viu? Vixe, eu já tô puxando muitas orelhas, né? São coisas que nós temos que pôr em prática. Então você que é crente, que tem o Espírito Santo na sua vida, deixa o Espírito Santo produzir dentro de você mansidão. Comece a tratar o seu semelhante de maneira mansa, de forma cordial, agradável, atenciosa. E tem um ditado francês que diz assim, ó: devemos ter mãos de aço em luvas de veludo. Mãos de aço são o que? Firmes, fortes. Mas a luva de veludo é o que? Macia. Então nós temos que ser firmes e fortes, mas sermos agradáveis com o nosso próximo, sermos amigáveis. Entenderam? Para encerrarmos esse assunto, uma coisa que me veio à memória agora, uma frase que o pessoal também muito fala é o quê? Que gentileza gera gentileza. Por isso que nós temos o quê? Que desenvolver isso na nossa vida e fica como também característica de cristão. O pessoal diz aquela pessoa tão mansa, tão agradável, não mole, não medrosa, mas mansa, agradável, que não gosta de confusão, não gosta de briga. Isso serve até também como um testemunho do Senhor na nossa vida. Então, se por acaso, assim, você ficou pensando sobre isso, sobre mansidão, e acha que não é o suficiente, eu te aconselho a pedir para o Espírito Santo que ele venha produzir esse fruto e venha produzir assim com bastante abundância na sua vida. Que você venha ser o que? Verdadeiramente submisso à vontade do Senhor. Venha estar assim debaixo da vontade do Senhor, que você vai se sentir capaz de aprender, capaz de controlar a sua raiva, que você venha ser amável, atencioso com as pessoas que estão ao seu lado, que você venha experimentar essa vida, vamos dizer assim, de gentilezas, de agrados e de agrado e de submissão ao Senhor, tá bom? O podcast de hoje termina por aqui, mas próximo programa tem mais assunto, viu? Então, um abraço e até o próximo podcast. Se eu me calar quando escutar alguém que quer me acusar, é porque sei que o tempo traz toda a verdade para a luz. Palavras podem me trair e condenar minha razão, mas o silêncio e mansidão não vão trair meu coração. Para não ter que me arrepender do que eu falar, vou esperar que você leia e ouça o som do meu olhar, e quando o tempo revelar toda a verdade que
eu falar.